Amém, shalom, glória a Deus pelo Rei do Universo, né? Que nos coloca em pé todos os dias, que aposta na nossa vida, amém? Que está ali para nos tornar uma fera contra as trevas, amém? Que nos fez, nos levantou dos lugares, nos tirou do vale da sombra da morte e nos deu perspectivas de vida, amém? Então, por isso, só por hoje, só por esse tempo, nós nos alegramos no Senhor, né? Mandei fazer uma plaquinha para pôr no meu portão, Adonai, o Rei do Universo. Aí a moça fez e falou assim, agora eu quero um shalom. Ela falou, mas o que vai ser uma igreja aí? Eu falei, já é uma igreja, né? Que aonde você vai, né? Você é representante, obrigado, do amor de Deus. Então, nessa, né, que responsabilidade aqui nesse lugar, eu gosto mais de falar ali embaixo, assim, né? Eu gosto mais de como é que se diz? Isso, como é que se diz? De roda de conversa, né? Mas glória a Deus. O Senhor tem todos os dias algo para nos presentear. Todos os dias eu penso sempre nisso. Que antes que você pense, que você abra os olhos, Deus já tem um jeito e uma maneira de nos surpreender. E como vamos falar um pouquinho sobre algumas feras nessa noite? Ângela, pode pôr lá, por favor. De repente, né? A gente não queria ficar na frente de ninguém, mas enfim. Alguma semelhança? Alguém se identifica com isso? Né? Tá ali quem somos, né? Às vezes, muitas vezes, uma mãe, né? Eu estava procurando, eu gosto muito de urso, não sei porquê. Gosto de leão, mas gosto do urso, né? Mas às vezes nós aprendemos, né? Com tantas coisas na vida, como ser forte, né? Como permanecer, como avançar, né? Mas nós sabemos que nós somos, como essa ursa, segundo a sua espécie, tem toda uma, né? Um contra-ataque, uma força. Nós, como filhos de Deus, diga filhos de Deus, temos também uma armadura e temos também algo dado pelos céus. Amém? Porque tem reforços para a minha vida e reforços para a sua vida todos os dias disponíveis. Então eu quis trazer essa imagem porque nós vamos falar um pouquinho sobre mães, né? Então eu quis trazer essa ilustração de força. Mas, deixa eu pegar os óculos aqui, senão não dá, né? A gente sabe que não é fácil permanecer naquilo que nós entendemos, permanecer no nosso chamado, permanecer diante das lutas, permanecermos diante das dificuldades do dia a dia, as dificuldades contra o nosso eu, contra as nossas emoções, contra a construção da nossa vida. Né? A gente sabe hoje, eu estava ouvindo esses dias um curso que eu estou fazendo, e daí eu tenho que ouvir ali pelas 6 da manhã, assim, e eu estava ouvindo o rapaz falar que a ciência chega ali, está entendendo que Deus, que a fé, o que faz nas pessoas que andam com Deus, que a fé não diz isso, mas ela vai lá, a ciência diz assim, o mar se abriu, por toda a evidência, caiu um muro aqui, uma muralha e fez isso. Então, eu fico sempre pensando, né? Aquilo que nós já cremos, que nós já entendemos. E por que será que nesse tempo, e que tem sido tanta dificuldade,
tanto ataque contra a vida da gente, contra a família, contra as coisas que são estabelecidas por Deus, porque tem sido tão difícil criar filhos nesse tempo. Como tem sido difícil, a gente não sabe, às vezes, para que lado vai, né? Mas nós sempre temos que entender que a Bíblia é um livro mais atual. Em todos os tempos, né? Então, a gente vai entendendo um processo que está acontecendo no meio de nós, entre nós, com a gente ali. Então, se nós não tivermos, se nós não entendermos aquilo que Deus tem para nós, eu gosto muito de falar isso, porque para mim foi muito importante quando eu descobri quem eu sou no reino do Espírito. Quando eu descubro que força que eu tenho, é muito mais difícil. Porque o ataque vai vir, mas eu sei quem eu sou em Jesus. Né? Então, se o cavalo, eu sempre digo, soubesse a força que ele tem, ninguém montava nele. Ninguém domava ele, né? Quando nós descobrimos que força temos no reino espiritual, tudo vai mudar de figura. Vai diminuir o ataque, as dificuldades, as lutas? Não, não vão. Depende de quem você é no reino do Espírito, aumenta. Mas nessa noite, eu quero trazer algumas reflexões para nós pensarmos juntos. De que nós, mães, somos mesmo umas mulheres meio fora da curva, né? Porque nós somos aquela, né? Aquela que cuida, que embala, que vai atrás e que também fica muito brava, mas põe no colo, beija, abraça, tudo no mesmo dia e tudo na mesma hora. E pulamos naquele que quer mexer no nosso filhote, né? Veja como é difícil quando a gente tem que lidar, né? Eu vejo, às vezes, alguma coisa agora que eu estou com os meus aqui, né? Os meus netos, né? E eles me trazendo as coisas e coraçãozinho. Então, qualquer coisa assim, tipo, a gente já está pronto para ataque. Que nem a ursa ali, né? Então, nós temos que entender que essa força que nos foi dada, junto com a força espiritual, vai se tornar algo resistente àquilo que nós temos que enfrentar. Por isso, eu trouxe um cordãozinho ali, que nós cortamos. Eu queria que você, toda mãe está com o cordãozinho? Tem alguém que está sem? Esse cordãozinho, você vai fazer um nó só com uma mão. Só com uma mão. Eu tenho nó só com uma mão. Só com uma mão. Fizeram o nozinho? Digamos que esse cordão seja a sua vida, sua trajetória de vida, sua vida, né? Que um dia nasceu num cordão umbilical e precisou cortar da mãe. E você ficou aparentemente sozinho. Agora, a pessoa que está do seu lado aí, seu marido, vai ajudar a fazer também com uma mão. Vai fazer mais um nó aqui. Pega uma colega que está do lado aí. Fica mais fácil, né? Viu? A nossa vida fica mais fácil quando nós vivemos num corpo. Quando nós vivemos com a ajuda do outro, né? Eu sempre digo, a gente não pode estar na mão do outro, mas precisa do outro, né? Então, toda mãe que é essa fera, que é essa força, que é isso, ela precisa, diga às mulheres, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso de uma força, eu preciso de um companheirismo.
Então, mesmo essa fortaleza que as mulheres, mães, e mesmo que não seja mães, num momento e em outro, a gente sempre está desenvolvendo esse papel, né? Eu tenho um monte de filha extra, que eu considero muito, 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 muito. E às vezes um dia eu já perguntei para Deus, por que será que fulana, beltrana não podiam ser minhas filhas de verdade? Daí eu penso, mas elas são do coração, né? Então, em algum momento a gente desempenha esse papel, seja como for, né? Tem um rapazinho numa farmácia que eu vou, e um dia ele me chamou pelo nome, eu fiquei pensando, será que eu conheço ele? Talvez, né? Daí um dia eu estava na faculdade tomando um café, ele passou e fez assim para mim. Eu fiz assim, falei, mas eu conheço esse menino. Aí fui uma outra vez na farmácia, lá estava ele, me chamou pelo nome. Ele falou, eu lhe vejo na faculdade. Eu pensei, meu Deus, até de lá mesmo. E assim, sempre ele acaba me atendendo, conversando com ele. E Deus foi me trazendo algumas coisas a respeito desse moço. E cada vez que eu vou, eu espero para me ser atendida por ele. Teve um dia que eu escrevi, alguma coisa me disse dentro de mim que esse menino tinha alguma coisa com mãe. Assim, eu pensei, mas como é que eu falo com esse camarada assim, né? A gente fica pensando. Falei, Deus, põe ele lá na faculdade, põe ele lá num lugar que eu consiga. Então eu sentado sozinha, numa mesinha, esperando um povo que vinha. Ele chegou e falou, oi, tudo bem, dona Lu? Eu falei, tudo bem. Falei, senta aí. Ele sentou. E eu comecei a conversar com ele. E ele falou assim, eu queria saber, assim, a senhora lida com alguma coisa? Eu falei, muitas? Lida com o quê? Eu falei, muitas. Por quê? Ele falou, não sei. Tem alguma coisa, assim, a senhora não tem nada para me dizer? Eu falei, mas o que significa isso? Quase que eu falei, eu não leio a sorte, né? Brinquei, dei risada, conversei com ele. E eu falei para ele, né? Falei para ele. E a gente conversou, eu pude conversar com aquele menino e tinha lá uma dor de uma história muito triste. De uma ausência de mãe, de várias coisas. Então, Deus vai usar a gente como mãe, dizendo para as mulheres, em qualquer tempo da nossa vida. Às vezes nós não geramos, mas Deus nos usa. Diga, Deus me usa para fazer concertos, para atuar no reino dele. Então essa unção de mãe, ela não está só no gerar, é muito maior que isso. É muito maior do que a gente possa imaginar. Mas, veja bem, que entrou tantas coisas durante essa época que a gente tem ouvido, que mulher, né, tem que fazer isso, ou que não tem que fazer, ou tem que ser igual, ou onde que já se viu, não podemos deixar isso acontecer, ou vamos protestar. Enquanto isso, nós saímos do papel e perdemos aquela unção que Deus nos deu. Perdemos o verdadeiro chamado para a nossa vida, por causa de coisas que são ditas, ou que a gente precisa. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Entende que tem uma forma aí fora, querendo pôr a gente dentro, ou às vezes tentando pôr a gente dentro e cortando o que não cabe dentro de uma forma. Mas o propósito de Deus é que você gere filhos no reino de Deus. Amém? E que os filhos que Deus nos coloca nas mãos, na nossa vida, para que a gente desenvolva esses filhos, para que a gente, né, que a gente leve a conhecer e ter uma influência de Deus na vida. Eu às vezes pensei várias vezes, peraí, o que será que eu não fiz? O que eu poderia ter feito? O que será que eu fiz demais, né? Às vezes a gente pensa numa conta por que a gente não fez. Mas eu gosto de pensar naquilo que a Bíblia diz, que as promessas, diga as promessas, elas nunca falham. Pode falhar a palavra, pessoas podem prometer coisas pra gente, pode acontecer de tudo. Você pode ter contando com o dinheiro que vai receber. Está ali, não saiu, alguma coisa assim. Pode falhar uma sentença, enfim. Mas se tem coisa que cumpre, é promessa de Deus. Diga promessa. As promessas, elas vão se cumprir.
A gente não pode parar de fazer essas declarações aqui. Tudo está aqui. Eu sempre digo que o tribunal da terra é uma imitação do tribunal dos céus. Tudo está feito aqui. Lá vai o acusador, diz, então, eu quero apresentar uma queixa aqui, a dona Lu tem isso, vem puxando aqui. Aí o advogado, diga o JC, o Jesus Cristo, o Adonai, aquele que manda, aquele que declara, aquele que traz decretos, diz assim, mas ela já foi perdoada, amém? A nossa dívida, se ela não está comigo, se ela está na cruz, o advogado vai absolver. O advogado diz, não, isso aqui, não, você não pode deixar na manga, porque já está na cruz. Quando nós entendemos que nós somos pessoas restauradas, amém? Redimidas, e tem um carimbo em nós, dizendo quem somos, Satanás vai apertar os dentes, vai rugir como leão, vai querer dizer, mas aquilo que a gente já deveu, se está na cruz, você é livre, amém? Então toda a nossa força, aquilo que está dentro de nós, toda a construção que foi feita conosco. Teve uma construção em mim, desde o ventre. Hoje a ciência também já entende isso. A neurociência diz, olha, é o seguinte, agora a neuroteologia, um curso que eu estou fazendo agora, vai mostrando também como que funciona isso. E a gente vai entendendo que tudo que a Bíblia diz é muito real, mas é muito real. Então, eu vim de uma construção lá do ventre. Teve um cordão lá, que lá no ventre, Satanás diz, vamos ferir. Vamos ferir, vamos começar ferindo. Assim que nasce, já vamos dar um jeito de ferir a Lu. Já vai ter um abandono aqui, um nozinho aqui. E já vai ter o pai que não apareceu mais, outro nozinho. E já a mãe que deu e desapareceu. E já isso, e já aquilo. E palavras. Satanás começa desde o primeiro cordão nos ferir. E eu quero dizer para você, e mesmo que você saiba, como eu disse, ele vai tentar ferir. Mas a gente pode dizer assim, aqui não. Aqui não. Porque nós já fomos restaurados e há um grande adesivo aqui no seu peito dizendo quem você é. Amém? Por isso que eu quero dizer para você nessa noite e para mim também. Não esqueça do chamado que Deus tem para você. Porque esse chamado também é um adesivo. Assim como Satanás quer dar os nós dentro da nossa alma, dentro do nosso psique, dentro da nossa emoção, dentro da nossa mente, há um nó, mas diga assim, há um adesivo escrito, filha de Deus, filho de Deus. Então, nós temos que entender quem somos. Cada dia que eu estou entendendo quem eu sou, eu digo, Deus, me perdoa por passar tanto tempo da minha vida imitando alguém. E querendo algo que eu não precisava fazer. Querendo ser o que eu não podia ser. O que eu não tenho cacife para ser naquela área. Eu sempre falo isso. Que eu cresci escutando que eu era burra, né? Eu sempre conto isso. Porque isso foi um marco na minha vida. E hoje é um conto de que aconteceu, né? Mas quando eu fui entendendo que a gente não é desengonçada, né? Eu brinco assim, né? Que você não usa, talvez nunca vai ser como alguém que usa um tubinho. Eu nunca usei tubinho, né? Eu sempre digo, eu uso quadradinho. Mas, aleluia, sabe por quê? Porque quando você sabe que você tem um lugar, diga eu, mulher,
Nasci. Uma varoa. Porque ele decidiu. E tem um adesivo dizendo quem eu sou. E Satanás tem que dar passos para trás. Por causa desse adesivo de filha de Deus. Por causa desse passaporte. Por causa daquilo que Deus deu para você. Uma família, filhos. E mesmo que você não tenha isso, Deus tem algo para você. Amém? Deus tem um propósito, senão você não teria vindo. Teria vindo a Jurema, a Sebastiana, não sei mais quem. Você não tinha vindo. Mas Deus quis você. Né? Quando eu ouvi assim, você não era para ter nascido. Agora pode ser alguém escrever isso. Eu digo, que pena, que eu já sei que eu devia. Porque eu vim para essa terra. Até quando alguém dá algum elogio para mim, eu penso, é verdade. Isso é verdade. Né? E eu digo, sim, é verdade, eu recebo. Né? Esses dias lá na faculdade, que nós temos uma célula lá, e agora eu já tenho, né? A gente vai passando para os mais novos fazer, mas eu estou sempre lá, né? Porque já que eu comecei, eu tenho que estar lá, né? E de vez em quando alguém diz assim, Lu, mas quando você não vem, faz tanta falta, porque você faz isso nesse lugar. Eu digo, amém. E dentro de mim, isso mesmo. Eu vim para isso. Isso não é prepotência, não é dizer assim, eu sou mais que ninguém. Não, é entender o nosso lugar sobre a terra, é entender que viemos para marcar um lugar, marcar um território, dizer para Satanás, você tem que voltar atrás. Então, não importa quantos nós tem. Mas você viu que dificuldade que é? Quando a gente é sozinho? Viu que foi mais fácil fazer o segundo nó? É mais fácil. É por isso que a gente precisa de pessoas. É por isso que Satanás quer derrubar tanto a família. É por isso que Satanás diz, você não se encaixa. Olha, ele não gostam de você. Ou porque vocês fizeram, ou porque isso, ou porque aquilo, que Satanás quer deixar a gente na solidão. Ele quer deixar a gente encolhida. Mas o dia que você nasceu, a Bíblia diz num versículo, Ângela, põe para mim, fazendo um favor. Não sei o qual. Jeremias 1:5. Essas são os pregadores, né? Tá vendo que eu não sou pregadora? Jeremias 1:5 vai falar disso. E vai falar também de algo que a gente, às vezes, vê com uma lente embaçada na nossa vida. Eu já conheci, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento, eu já havia separado, escolhido você para ser o meu profeta nas nações. Amém? Você pense que declaração, diga aleluia. Essa declaração é para você. É uma das maiores declarações de amor que Deus está fazendo para você. E veja que quando Ele fala isso, é para você. É para mim, é meu, é teu. Deus está falando, eu já te conhecia. Então significa que o plano que Ele tem, que a trajetória que Ele tem, não vai falhar. Se Ele já sabia, se Ele já tem na mão, e se já pôs esse adesivo, e se já bancou a minha dívida, já pagou ela, já endossou aquilo que Satanás mentiu, você já entendeu então? Vai terminar as lutas, Lu? Sinto muito. Às vezes eu digo, Deus, o senhor se mudou? Eu oro quando eu gosto muito de orar, a hora que eu estou indo de carro para a faculdade, porque daí eu fecho o vidro e daí eu falo alto, que ninguém vai ouvir, eu acho, né? Teve um dia que eu parei, esqueci que o vidro estava aberto, para um camarada do meu lado e eu, Deus, pá, no volante, pá. Olhei, eu apertei ele. Mas tem horas que a gente pensa que Deus mudou de endereço. E a gente ora e diz, cadê?
Cadê, Deus? Cadê esse livramento? Cadê isso? Eu oro assim, eu digo, Deus, eu sei que eu não estou vendo, mas eu creio, eu quero pegar isso. Eu faço isso, eu digo, Deus, eu pego isso no reino do Espírito. Eu pego isso que é meu. Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Aí Deus deve dizer assim, tadinha da bonita. Quer tudo? E o que tem que fazer também, né? Entenderam? A gente precisa, então, saber quem somos como mulheres do Senhor, como igreja do Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa. Por que família é um alvo tão do inimigo? Porque ele sabe que é mais fácil ter um ajudante para fazer um nó e também para desfazer o nó. Entendeu? Então, duas pessoas vão saber como muito mais fácil. Diga, Deus é um Deus que faz restauração de dentro para fora. Então não importa o tamanho do corte, não importa que essa colcha de retalho dessa família, desse pai, dessa mãe, o que tudo parece perdido, esteja faltando um tanto. E talvez você pense, nunca mais vai ter uma linha igual, porque nunca mais vai ser como antes. Mas Deus, às vezes, usa uma agulha desse tamanho para nos costurar. Mas Deus tem um amor profundo. E eu escolhi esse cor de fio porque isso simboliza o sangue de Jesus, que nos restaura, que nos transforma, que faz nós ficar de novo, como se não tivesse nada. Nova criatura. Deus nos costura de dentro para fora. A porção de Deus. Então eu quero dizer para você que tem talvez orado pelos seus filhos, para você mãe, para você pai. Talvez você tenha dores quando criança. Talvez você tenha que falar com Deus. Talvez você não tenha mais a mãe. Talvez você não tenha mais como. Talvez você tenha dores como mãe e como filha. Que foi, mas eu quero dizer para você. Jesus veio. Diga, Jesus veio. Morreu. Pagou a conta. Costurou. Agora depende, muitas vezes nós não permitimos que Deus nos costure, porque dói. É difícil mexer no machucado. Mas se nós formos feridos, se alguém de nós foi ferido lá no ventre por uma rejeição, por um abandono, por uma tristeza, você não devia ter vindo, você não é como teu irmão, você não é como a tua irmã, porque se você fosse assim, porque se você fosse assado, e talvez você cresceu assim. Ouvindo isso, diga, eu permito que Deus venha me costurar aonde eu estou ferida. Que a sutura, que a costura do meu coração não é feita por homens. Eu quero dizer que não tem palavras que cheguem no coração da gente. Não cura, não adianta. Tem que ser quando nós nos rendemos a Deus e perdoamos. Quando eu perdoo, Deus começa tudo de novo na nossa vida. E eu quero dizer para você que não importa o tamanho do teu ferimento, como mãe, nem como pai, nem como família. Mas quero dizer para você, se você se permite que esta linha que não tem na terra para comprar, que esta agulha que também não tem na terra para comprar, mas se nós nos permitimos Deus nos curar, daí talvez você diga assim, mas às vezes eu estou sendo costurado sem anestesia. Às vezes a gente é costurado assim. Mas Deus, a Bíblia fala de um bálsamo. Amém? A Bíblia fala de uma água. A Bíblia fala que jamais esquece, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta. Como que pode? Porém, eu não esqueço. Eu amo essa palavra. Eu atendo lá na PAC, eu digo, eles já sabem. Eu pedi para uma pessoa escrever lá num cartaz, numa madeira, desculpe, um deles, porque eu tenho usado sempre essa palavra lá. Porque ainda que você pense que não tem mais jeito,
que já se foi, e que as coisas, o coração endureceu. Mas quando a gente se rende, diga, quando eu me rendo, o médico dos médicos vem com a agulha, e o fio é a morte e o sangue, a verdadeira restauração. Então, eu quero dizer para você nessa noite, se você é uma mãe que feriu, bem-vinda a esse time. Porque o ferido também fere. E a gente fere, às vezes, sem querer. Nem a situação vem. Mas tudo aquilo que está na cruz, tudo que está na cruz, vem para um conserto, amém? Mas isso é cenas para o encontro. Cenas para o encontro. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre estar na mão de Deus. E descobrir quem você é. Uma fera de mulher. Uma mulher fora da curva. Porque a gente é fora da curva porque perdoa. A gente é fora da curva porque a gente não faz isso. A gente é fora da curva porque eu estou sempre lá na faculdade, assim, não, deixa fulano vir. Não queremos ele no grupo porque ele... Eu falei, deixa vir. Tem um menino que de vez em quando eles dizem assim, como é que você fala com ele? Porque ele só sabe fumar maconha naquele carro lá embaixo e depois vem aqui para a gente ajudar na nota. E eu vou lá. Quando eu chego com o meu carro, ele está lá. Eu digo, oi, fulano. E foi. Esses dias eu dei um livro para ele. Ele disse, Lu, quero te pagar um café. Eu sentei lá, todo mundo ficou olhando. Diga a agulha. O fio. Esse só foi um exemplo do tamanho desse fio. Mas é um fio tão grande, tão grande, tão grande, que eu e você não sabemos lidar. Digo, o amor de Deus é muito grande. E eu dei um livro para ele, agora esse dia ele me deu um livro dele para mim. E ele diz, Lu, sabe aquele dia que você orou comigo? Eu te falei, fulano, posso orar com você? Convidei ele para a célula, ele já foi 2 vezes. Ele disse assim, estou vendo sentido. Ele falou para mim, estou vendo sentido nesse negócio da Bíblia, estou vendo sentido. Mas é que tem umas coisas, Lu. Você vai dizer que eu tenho que parar de fumar maconha. Eu falei, eu não vou dizer nada. Eu ia dizer isso, você acha? Eu acho. Eu falei, então deixa eu falar do JC. Daí agora pegou um apelido na faculdade. Todo mundo, porque eu comecei com JC, porque não dá para falar. Então eu digo JC, pegou. Agora todo mundo já sabe, até os professores JC, né? Já coisa. Ele fala assim, mas eu estou vendo que daí as coisas vão assim, vão indo, vão apertando. Eu falei, você se sente apertado? Eu estou me sentindo. Eu falei, mas eu não estou te apertando, né? Então eu tenho visto, e daí eu trago ele para os trabalhos junto e ninguém quer ele. Eu digo, gente, não, Lu, pelo amor de Deus. Diga, o fio está para alcançar todo mundo. E eu, que tenho o fio na mão, que conheço esse fio, e também essa agulha, porque já fui costurado por ele, né? Sei que funciona na vida dela e na vida dele, amém? Então, eu queria dizer para você nessa noite que você precisa de alguns aliados. Quem não precisa de um colo? Quem não precisa de um aliado? Um marido, um irmão, uma irmã, uma pessoa, um líder. Quem não precisa? Né? Quem não precisa de curativos? Quem não precisa de remédio? Quem não precisa de ombro? Para chorar, às vezes, para ter aonde voltar. Todos nós. Porque nós como corpo, não somos autossuficientes. Porque nós precisamos desse Deus. E tem uma porção de Deus
que Deus quer derramar na nossa vida. Que às vezes a gente fala desse amor. Eu às vezes sou surpreendida por isso. Porque às vezes eu digo que é difícil amar aquela pessoa. Mas Deus tem um propósito. Diga um ingrediente para a nossa cura. Diga é compaixão. É eu me dobrar, me render e deixar que Deus me desenrole esse fio e alcance as outras pessoas. Amém? Então é difícil, mas lembre-se que você tem o fio, tem o esparadrapo, tem o bálsamo, tem o mercúrio, que mais? Tem água oxigenada, tem refrigério. Diga eu, como mãe, vim com um propósito de tocar as vidas, de dar colo, de dar amor. Essa é a nossa missão. Mas nós temos um aliado, vocês têm um aliado, vocês têm alguém com vocês que ajudaram a fazer um nó aí, seja quem foi que te ajudou. Você não está sozinha, amém? Então essa é o que eu queria compartilhar nessa noite. Que ainda que a gente tenha esse déficit, essa falta. Eu pensava assim, até esses tempos atrás. Puxa, eu queria tanto uma família grande. Eu só tive a Iana. Daí agora mora lá. Daí agora não está casada, né? Na época de tudo isso. Puxa, eu queria tanto. Um dia eu disse, Deus, escuta aqui. No volante do carro. Deus, escuta aqui. Como é que é esse negócio? Então tudo que fiz, que falei, que fui, que gastei meu dinheiro. Até isso eu falei para Deus. Tá me devendo, Deus. Às vezes a gente faz isso, né? Acho que Deus deve pra gente. Gastei meu dinheiro fazendo isso, levando nisso. Choro, velho. Eu não gosto de chorar baixinho, então tem que chorar num lugar que dá para chorar alto. Daí a gente entende que a gente não está olhando para a promessa. Os seus olhos, os meus olhos, precisam avistar a promessa, amém? Precisam, os meus olhos, os seus olhos precisam crer nessa linha. Que é o sangue de Jesus, que vai nos também tirar o nó da nossa vida, mas também nos consertar, amém? Queria que você ficasse em pé um pouquinho. Oh Deus, nós te louvamos essa noite. Pode colocar a música, Ângela, por favor. Queria que você trouxesse nessa noite a sua casa. Eu quero que você veja a sua casa. Como se ela ficasse miniatura na tua mão agora. Seus filhos. Seus filhos. Sua família. Sua história. Seu cordão. Que você pensasse. Aonde está enrolado o seu cordão espiritual? Quais são os nós? Quais são esses nós que o Espírito Santo precisa desatar nessa noite? Talvez você nunca vai sair numa revista, ou numa capa de um livro, ou sim ou não. Mas aquilo que você veio fazer sobre essa terra, nesse tempo, neste lugar, nessa igreja, nesse momento de vida, é um sucesso do reino dos céus para a sua vida, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga o fôlego de vida. O JC te deu promessas. E ele não vai parar aí, porque ele quer algo mais. E você precisa pôr o pé na água. Ele precisa olhar pelas lentes de Deus
o que Ele tem para você sobre a terra. Diga a promessa para os nossos filhos. Não vai ser em vão. As promessas da palavra se cumprirão. Levanta a sua mão. E imagine você colocando as mãos na cabeça dos seus filhos. Do seu filho, da sua nora ou de quem for. E profetize. Declare o fôlego de vida. Declare sobre ele a vida abundante. Declare os ministérios sobre eles. Declare sobre eles o milagre do Senhor. Declare sobre ele aquilo que Deus tem. A sua palavra é profética nessa noite. Sobre qualquer causa que você tenha. Amém? Deus, nós te louvamos nessa noite pela tua graça, pelo teu amor, pelo fôlego de vida, pela alegria, pela aquilo que o Senhor nos entrega nessa noite. Espírito Santo, nós recebemos aquilo que o Senhor está distribuindo nessa noite, que eu não sei, não conheço, talvez nem imagine o que o Senhor está entregando, mas eu quero dizer que eu recebo aquilo que o Senhor tem, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem no reino do Espírito, que possamos ser mulheres que geram outras mulheres, que geram outras, Pai, por causa de uma palavra profética que está dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem uma palavra profética, você tem uma palavra profética.